E aí, pessoal, onde que nós paramos? Vou voltar aqui onde nós paramos. Nós estávamos resolvendo exemplos. Eu tenho mais dois exemplos desse tipo aqui, antes de começar o nosso assunto novo, nosso último assunto, que é nessa aula de hoje. Acredito que vai dar tempo de tudo. Então, vamos começar aqui, sem mais delongas, sem mais demoras. E qualquer dúvida aqui, vocês perguntem, mandem mensagem aqui no chat, pode abrir o microfone, pode falar. Enfim, da forma como você se sentir mais à vontade é para perguntar. O importante é você não ficar com dúvida. O que temos aqui? Exemplo 9. Esse arquivo, esse exemplo 9, está também no último arquivo que eu postei para vocês. Postei tanto no chat quanto no AVA. Tá, ok? Essa questão 9 está no último arquivo que eu postei. Tanto a questão 9 quanto a questão 10. Então vamos a ela. Questão 9. Os gastos médios com aluguel de quarto por universitário, a média desses gastos, pessoal, foi de R$ 6.803 por ano. Ok? Então, imagine aí que foi feita uma consulta, uma pesquisa com universitários que alugam quarto, né, num lugar muito específico, né, uma situação muito específica. Há universitários que alugam quarto para morar. Por ano, eles têm um gasto com esse aluguel e a média por ano é de R$ 6.803. Essa foi a média. Selecionando 9 desses universitários, qual é a probabilidade de que a média de gastos seja menor do que R$ 7.088 por ano? O que você vai considerar para conseguir responder essa questão? Você vai considerar que a distribuição é normal, ok? Como sempre a gente considera a distribuição normal geralmente em grandes tabelas de dados, né? Amostras muito grandes, a gente considera sempre uma distribuição normal. E nós vamos considerar, pessoal, que o desvio padrão é de 1.125. Esse sigma aí, ó, o desvio padrão, ele é de R$ 1.125. Ok? É isso que nós vamos considerar. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Como nós estamos interessados, pessoal, em calcular qual é a probabilidade, e essa probabilidade vai ser baseada em uma amostra de 9 universitários, tá? Então, aqui, ó, deixa eu destacar aqui. Nós temos um grupo de 9 universitários. Então, esse 9 ali, pessoal, é o nosso N. É o tamanho da nossa amostra, 9. Outra informação útil aqui nessa questão foi a média. Essa média aqui, olha, é aquele valor de μ. Esse μ vale 6.803. Eu não vou botar os centavos porque é 00. Então, nosso μ é 1.803. Que mais? Outra informação que nós temos aqui é o nosso sigma, que é o desvio padrão. O sigma está dando aqui de R$ 1.125. E ele está colocando aqui uma espécie de barreira, né? Que é de 7.088. Ele quer saber qual é a chance dos gastos dar menor do que 7.088. É isso que ele quer saber. Qual é a probabilidade dos gastos X, esse X, ser um número menor do que 7.088. E a outra coisa que também está falando é que essa distribuição de gastos entre os universitários, ela obedece uma distribuição normal, uma regra de distribuição normal, que tem essa curva aqui aproximadamente, tá, pessoal? Nessa curva aqui, aproximadamente, que eu estou falando, o ponto central da curva é o ponto mais alto. E nele se localiza a média. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou obter uma normatização dessa curva, vou adaptar essa curva para valores padronizados de referência. Ok? São aqueles valores Z, parâmetro Z.
Para isso, pessoal, para obter esses parâmetros Z, eu preciso usar a formulazinha. A formulazinha do Z, essa formulazinha aqui, ó, Z é igual X, tá? O valor X, que está sendo, é o X da questão aqui, que no caso é esse 7.088, menos a média, tá? Essa média aqui é a média da amostra, sobre o desvio padrão amostral, ok? Porém, o que está faltando aqui? Está faltando saber qual que é esse mi de x, né, que é essa média, e qual que é esse desvio padrão amostral, porque o único que eu sei aqui é a média populacional e o desvio padrão populacional. Bom, vamos começar então pelo mi de x. Esse mi de x, aproveitar aqui, ô Eduardo, falar com você o seguinte, que na aula passada nós fizemos isso, tá? Nós fizemos exercícios desse tipo aqui, exatamente desse tipo aqui. Então, você assistindo aqui, né, não vai estar pulando etapa, não, tá? Vai estar exatamente, só vão ser outros exemplos, ok? O mi de x, pessoal, ele é calculado como sendo aproximadamente o mesmo valor do mi, exatamente o mesmo valor de mi. Isso quer dizer que o mi de x vai ser o resultado de 6.803. 6.000, peraí, 803. Então, o valor de mi é igual ao mi de x. Já o valor do sigma, que é o desvio padrão amostral, o sigma do x, esse aí, pessoal, tem uma formulazinha que a gente tem que usar. Lembra? Formulazinha para calcular o sigma de x é o valor do sigma normal, que é o populacional, dividido pela raiz quadrada do número da amostra. Deixa eu ver aí, pronto, atualizou aí. Vamos substituir. Vai ficar assim, ó. Sigma de x é igual. Valor de sigma, pessoal, 1.125 sobre a raiz quadrada da amostra, o tamanho da amostra, que é 9, né? A raiz quadrada de 9 é 3. Mas na fórmula eu vou colocar a raiz quadrada de 9, pelo menos por enquanto. Depois, nosso sigma de x vai ser igual, esse cálculo aqui, deixa eu fazer esse cálculo aqui, 1.125 dividido por 3. Dá 375. 375. Então, esse aqui é o valor do desvio padrão amostral, também chamado, pessoal, de erro padrão. Isso aqui também é chamado de erro padrão, tá? Erro padrão. Joia. E agora, o que está faltando? Está faltando eu descobrir um equivalente a esse número 7.088 na curva padronizada. Seria um valor de z equivalente, né? Um valor de z, um parâmetro z equivalente. Como é que eu faço para obter esse parâmetro z equivalente? Ah, bom, a fórmula já está aqui em cima, né? A fórmula já está aqui em cima, eu já falei. Então, agora é só calcular. Vamos lá, então, achar o nosso z equivalente. Às vezes, pessoal, em algumas questões, você tem que calcular dois valores de z, porque às vezes a questão fala assim, qual é a probabilidade do resultado, né, da média, estar entre 7.088 e 8.900. Então, quando fala entre dois números, aí você tem que calcular o Z1 e o Z2. Mas como fala assim, eu quero saber qual que é a probabilidade de ser menor do que tanto, você só precisa calcular aquele valor, né, como referência. Ok? Então, esse valor de Z aqui vai ser 7.088 menos o valor de mi de x, que é 6.803, sobre o valor de sigma x, que é 375. Então, vamos achar aqui o nosso z. Ok? 7.088 menos 6.803
6.803 dividido por 375. Por 3... Ah, fiz errado. Espera aí. Menos 6.803 dividido por 375. Vai dar 0,76. 0,76. Importante, pessoal, é o seguinte, esse número Z aqui, olha, você tem que usar duas casas decimais. Se por acaso ele só der uma casa decimal, você bota 0 na segunda casa decimal. Mas se ele der mais do que duas casas decimais, 3, 4, 5, 6, você faz o arredondamento para duas casas decimais usando o critério de arredondamento, né? Então, assim, você tem que arredondar na segunda casa decimal. Você olha para a terceira. Se a terceira for mais do que 5, arredonda a segunda para cima. Se a terceira for menos do que 5, arredonda para baixo, né? Você deixa como está, né? Você não acrescenta, você deixa como está. Se der exatamente 5, você pode ou deixar como está, ou olhar pela quarta casa decimal. Isso é só para você ter assim, uma precisão maior no seu estudo da tabela, tá? Na análise da tabela. Mas, com certeza, a diferença vai ser muito pequena. Nessa segunda casa decimal para a terceira casa decimal, aí é uma diferença muito pequena, muito, muito pequena. Então, agora, com esse valor aqui, olha, nós vamos consultar a tabela. Eu vou consultar a tabela. Para você saber, eu vou lá para fazer o quê? Bom, tá vendo esse gráfico aqui, né? Esse gráfico de uma curva normal. Esse valor, 0,76, né? 0,76, ele está para a direita. Eu vou colocar ele aqui em algum lugar aqui à direita. Vou botar aqui, por exemplo, 0,76 em algum lugar aqui à direita. E o que eu estou procurando? Eu estou procurando a área que está anterior a esse 0,76. A área que está anterior a esse 0,76 é toda essa área aqui, olha. Toda essa área aqui até a metade. Mais, vou botar uma outra cor aqui, mais essa área aqui, olha, que está da metade para trás. Então, de cara, pessoal, eu já posso afirmar para vocês que essa área azul aqui, ó, ela é 50%, porque o gráfico normal ele é simétrico, então ela vale 0,5, 50%. O que eu ainda não posso afirmar para vocês, antes de consultar a tabela, é quanto vale essa área amarela, ok? Eu vou consultar a tabela para saber quanto que ela vale. E aí, à medida que eu consultar a tabela, o valor dessa área vai me dar, pessoal, a probabilidade dessa área, a probabilidade de um número estar nessa área, ok? E eu vou somar a área amarela com a área azul, porque essa soma dessas duas probabilidades é a chance de um número estar menor, ser menor do que o 0,76. Não esquecendo que esse 0,76 ele está representando o 7.088. Okay? Ele é um equivalente normatizado do 7.088. Vamos lá, vamos para a tabela. Na tabela eu vou procurar o 0,76, tá? Então, vamos lá na tabela. Ó, o 0,7 eu procuro ele e encontro aqui, ó. 0,7 aqui, ó. Tá vendo aí? 0,7. Então, até a primeira casa decimal você encontra na linha. A segunda casa decimal você vai encontrar na coluna. Então, é 0,76. Então, o 6 está aqui. Você vai ver onde é que uma coisa se cruza com a outra. Você vai descer aqui até chegar na altura. Ó, na altura do 7 aqui. E aí, onde essas duas coisas se encontram, essas duas coisas, né? Essas duas informações se encontram, é o valor daquela área, que, portanto, é de 0,2764. 0,2764. Ok? Linha, coluna, cruzou as duas, é ali que se encontra a informação na tabela. 0,2764.
voltando aqui. Espera aí que eu fiz besteira. Aí. Então, isso aqui, esta parte vale 0,2764. Agora, portanto, pessoal, aquele cálculo de probabilidade P de x menor do que 7.088 vai ser um P de Z, em vez de x vai ser um Z, ser menor do que 0,76. É equivalente. Então, esse valor aqui, olha, é equivalente a esse valor aqui. A gente faz essa substituição. Portanto, este cálculo vai ser a soma da região azul, que é 0,5, mais a região amarela, que é 0,2764. Portanto, vai dar um total de 0,7764. Ou, colocando em porcentagem, a probabilidade do Z ser menor do que 0,76 é de 77,64%. 77,64%. Entendido? Dúvidas? Professor, veio só uma dúvida aqui agora. Claro. Vamos supor, ali, como você pegou um valor acima da média, ele conta daquele valor, do X, no exemplo, até a média. Se eu pegar um valor abaixo, ele também vai contar a partir do valor até a média, sempre ao centro do gráfico, né? Exatamente, Eduardo. Exatamente. Só que o que vai acontecer? Quando ele ficar abaixo, vai dar negativo lá nesse Z. Vamos fazer a conta do Z, deu negativo. Pô, lá na minha tabela não tem negativo. Não precisa se preocupar, porque ele é simétrico. Então, vamos supor, se tivesse dado aí menos 1,47, você ia procurar na tabela o 1,47. Porque a área que está do meio até o menos 1,47 é a mesma área que está do meio até o mais 1,47. Então, não faz a menor diferença se é positivo ou se é negativo. É justamente por isso que essa curva normal ela foi padronizada desse jeito, colocando exatamente assim a média em cima do zero. A média fica em cima do zero, do valor de Z. Beleza? Beleza. Ô, Joia. professor, Oi. estou com um pouquinho de dúvida tipo assim, tiver algum exercício na prova ou similar a esse aí, como que eu consigo interpretar o 0,5? Porque não entendi mais ou menos só. Tá, o 0,5 aí representa a área daquela curva, né, até chegar à metade. Isso representa 50% de chance. Ok? Então, o que significa aqui é que numa curva normal, a chance do fenômeno relacionado àquela curva ocorrer até a metade da curva é de 50%. É mais natural do que a gente imagina, assim, sabe? A chance de acontecer alguma coisa até chegar lá no ponto mais alto é de 50%. E a chance de acontecer aquele fenômeno, aquele evento, aquela situação, dali para frente é o resto, que é os outros 50%. Só que nessa questão, a questão ela falou assim, não, mas eu quero saber lá daquele ponto 0,76 para trás. Aí, ok, a tabela ela só me oferece o valor de um ponto até o zero, até a metade. Por isso que eu, quando calculei aqui o valor, lá na tabela, eu encontrei este número aqui, ó, o 0,2764. Mas o restante, dali para trás, não há necessidade de procurar na tabela, porque o restante é 50%. Esse gráfico ele é dividido simetricamente, 50% para a esquerda, 50% para a direita. Tá? Ah, beleza, professor, compreendi. Obrigado. Joia. Valeu, Heitor. Bom, vou dar aqui meu último exemplo antes de avançar um pouco mais no nosso conteúdo, tá? Nosso último exemplo, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver, um minutinho, deixa eu ver se eu consigo subir ele um pouquinho mais aqui. Joia. Bom, o último exemplo, então, é esse aqui, ó. 10. Na engenharia de produtos, é importante considerar os pesos das pessoas, de modo a evitar sobrecargas em aviões, elevadores, ou falhas nas cadeiras que se quebram e tal. Dado que a população dos homens dos Estados Unidos, em 2018, tem pesos distribuídos normalmente com uma média de 78,47 quilos, então foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa ela tem como fundamento, pessoal, por exemplo, o cara vai construir uma cadeira, né? Ele tem que saber o seguinte, qual que é a média de pesos dos meus clientes. Né? Então, se eu estou fabricando cadeiras lá para os Estados Unidos, o cara tem que ter uma noção, né, da média do peso da população, porque é a população que vai usar aquelas cadeiras. É disso que está falando aí. Então, está falando que essa média ela está dando 78,47 e ela está sendo distribuída normalmente. O que é distribuição normalmente? Distribuição normal é que ela obedece aquele gráfico chamado de curva normal, ok? E tem um desvio padrão de 13,61 quilos. Nós vamos determinar a probabilidade de duas coisas. Primeira coisa, um homem escolhido aleatoriamente pesar mais de 81,65 quilos. Na população americana, você vai lá e escolhe um homem aleatoriamente. Qual é a probabilidade desse homem pesar mais do que 81,65 quilos? E depois, nós vamos fazer essa mesma situação considerando uma amostra de 36 homens. 36 homens são escolhidos aleatoriamente. Qual é a probabilidade do peso médio desse grupo ser superior a 81,65. Então, é o mesmo problema, A e B, só que em um deles, a gente está trabalhando com um homem só, e no outro, a gente vai trabalhar com 36 homens. Ok? A gente vai considerar 36 homens. Joia? Vamos lá. O que muda, pessoal? O que acontece é o seguinte, no caso da letra A, o fato de ser um homem só, o seu desvio padrão amostral, ele vai ter que ser considerado o seu desvio padrão populacional. Você não vai ter como considerar a sua amostra. Tá? Então, você vai ter que fazer o cálculo considerando a população inteira. Por quê, pessoal? Porque a sua amostra aqui é 1. Seu N é igual a 1. E você sabe que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, lá naquele cálculo onde a gente faz assim, onde a gente faz o desvio padrão amostral é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n, o que vai acontecer? Vai dar igual. O desvio padrão amostral vai ser igual ao desvio padrão da população. Ok? Então, isto é um fator de erro, provoca erros, né, grandes. Em outras palavras, pessoal, se um fabricante de cadeira quiser fabricar as cadeiras dele, tendo como base apenas uma pessoa da população inteira, ele tomou aquela pessoa como base, a chance dele não estar atendendo, né, a população como um todo é grande pra caramba, tá? Então, nós vamos ver o que aconteceria nesse caso e o que aconteceria no outro caso se ele considerasse uma amostra um pouco maior. Se ele considerasse uma amostra um pouco maior, qual que seria a chance de, então, pegar uma pessoa com mais de 81,65 quilos? Ok? Por exemplo, vamos imaginar, pessoal, que 81,65 quilos tenha sido o peso limite para aquela cadeirinha de plástico que vende nos supermercados aí, né, tal. Vamos imaginar, tá? Até 81,65 quilos ela aguenta. A partir dali ela abre as pernas e quebra, né? Ela não aguenta, não suporta. Ok? Aí o cara falou assim, vou pegar um caso aqui, aleatoriamente. Qual é a chance de, se ele pegasse um caso,
nesse caso, ultrapassar a média de 81,65 quilos. Ok? E, pessoal, se o desvio padrão é exatamente o mesmo populacional e amostral, a média também. A média populacional é a mesma média amostral, que vai ser, no caso, 78,47 quilos. Tá bom? O que eu preciso fazer agora, sabendo essas duas informações aqui? Eu preciso calcular o meu Z. Preciso calcular aquele famoso Z. O nosso Z vai ser o valor X menos o valor μ de X, que é a mesma coisa, né? O μ de X aqui é igual o outro, sobre o valor de sigma. Sigma de X ou sigma populacional? Tanto faz, são iguais. Ok? Nesse caso, então vai ficar assim, pessoal. Vamos lá. O valor é 81,65 do X, 81,65 menos 78,47, que é a média, dividido pelo sigma, que foi dado aqui, galera, ó, desvio padrão, 13,61. 13,61. Beleza. O que eu faço aqui agora? Vamos fazer o seguinte, subtrair 81,65 menos 78,47 e depois eu divido esse resultado que deu aqui, ó, 3,18, eu divido isso por 13,61. Achei aqui um número com muitas casas decimais, e agora então é uma boa hora para explicar aquilo que eu tinha comentado antes. Deu 0,233,6, etc. Eu preciso do número só até a primeira casa decimal aqui. A minha dúvida é, será que eu devo deixar 0,23 ou eu devo passar para 0,24? Isso vai depender da próxima casa decimal. Quando essa próxima casa decimal está maior do que 5, vale a pena você arredondar a anterior para o próximo dígito. Mas como ela está menor do que 5, vale a pena você deixar do jeitinho que está. Então, venho aqui, apago isso aqui, deixo do jeito que está. Então, eu vou usar o Z igual a 0,23, ok? Para entender o cálculo, eu vou desenhar aqui o gráfico da distribuição normal. Gráfico da distribuição normal. Ficou mais ou menos aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Peraí. Ele não vai corrigir. Oi. Em vez de 13,61 não seria 13,068, não? O meu deu diferente aqui. Ah, tá. Você pegou lá de cima lá. Eu tava pegando de outro lugar aqui. Tá, tô procurando aqui Não, é esse mesmo, é 13,61. Beleza? Vamos lá. Aí, galera, ó, a gente divide aqui no meio. Vamos localizar onde é que fica esse 0,23. 0,23 fica para a direita. Em qualquer lugar que você colocar aqui, vamos imaginar que aqui está o 0,23. A minha preocupação, o cálculo que eu quero saber, é qual é a chance de um homem ser escolhido e ele ter um peso maior do que esse peso aqui. Ou seja, eu quero saber daqui para a direita. Só que a minha tabela não fornece para a direita, ela fornece para o centro, para a esquerda. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um cálculo indireto. Eu vou calcular tudo que está para a esquerda, a parte esquerda inteira. Vou calcular a parte esquerda inteira. E depois eu vou subtrair 1 menos a parte esquerda, a parte laranja aqui, ó.
Essa que é a ideia. Tá? O que eu já sei? Já sei que essa metade aqui é 0,5, né? É metade. Esse valor aqui, eu vou procurar agora na tabela. Tabela. Vamos lá na tabela ver quanto que vale. E esse valor aqui é o que eu quero saber. Esse azul aqui é o que eu quero saber. Ok, pessoal? Então, esse desenho, ele é importante se você fazer, pessoal. Porque quando você faz esse desenho, esse gráfico, você entende melhor o que está sendo pedido. O que você está encontrando aqui. Ok? Vou subir aqui, para a gente procurar o 0,23 lá na tabela, tá? Vamos procurar lá 0,23 na tabela. Vamos ver 0,23. Aqui, ó, 0,2. 0,23 é esse aqui. Observa aí. Deu 0,091. 0,091. Tá bom? Vou descer novamente. Então, ele me deu aqui 0,091. Portanto, pessoal, a parte amarela, laranja aqui, olha, a parte que está abaixo é a parte, vou botar aqui, ó, a parte amarela é 0,5 mais 0,091, que vai dar 0,591. Essa é a parte amarela. Agora, a parte azul é 100% menos a parte amarela, que é 0,591. Ok? Isso vai dar, então, 0,409, né? Deixa eu ver aqui no calculador. 1 menos 0,591 dá 0,409. Então, professor, oi. você pode pegar só o meio também, já que é metade do gráfico, e diminuir pelo 0,23 da tabela também, não? Também. É uma outra forma. Eu tô colocando aqui, né, utilizando, assim, aquilo, literalmente, né, o que está pedindo aqui, ó, qual é a probabilidade, quero saber qual é a probabilidade do x ser maior do que aquele peso lá, né, que era de 81,65. De 81,65. Essa probabilidade, ela é equivalente à probabilidade do z ser maior do que 0,23. Ok? Mas como é simétrico, você tem toda a razão. Poderia pegar só de 0,5, né, e subtrair aquela parte que está na metade da tabela. Que está ali na tabela, né, que é 0,091. Isso vai dar, então, o valor de 0,409, ou seja, 40,9%. Então, a chance de você escolher um homem lá que esteja acima desse peso é de 40,9%. Ok? Pessoal, acho que a letra B é muito, muito, muito similar. A única diferença que eu quero chamar a sua atenção, a única diferença, é que aqui, olha, no lugar dessa raiz quadrada aqui, vai entrar o número de pessoas que foram escolhidas para essa amostra. Então, vai entrar aí um 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Isso vai fazer com que o seu valor de sigma diminua. Ok, pessoal? E é importante o sigma diminuir? Sim. Quanto menor o valor de sigma, né, menor é o seu erro padrão. Ok? Como é que eu posso, então, concluir? Qual é a conclusão que eu posso tirar a partir disso, pessoal? Uma conclusão bem fácil de entender. Quanto maior a amostra dos seus dados, a sua chance de acertar é maior. De você acertar sobre uma média, né? A chance de eu acertar a média é maior. Ou, falando o caminho contrário, quanto maior a sua amostra, a chance de você errar é menor. Menor a sua chance de errar sobre a média, sobre os cálculos relacionados à média, sobre os números que estão relacionados com essa média.
ok? O que é bem aceitável, né, pessoal? Isso é bem lógico até. Ok? Professor, Oi, Graziele. em algum caso a média populacional vai ser diferente da média amostral? Ah, boa pergunta, Graziele. Nos nossos exercícios, nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Porque existe uma diferença. Na primeira aula onde eu falei disso, a gente calculou as duas, eu mostrei que existe uma diferença, mas a diferença ela é muito pequena. Ela é muito pequena, então a gente não vai utilizar diferenças. A gente vai sempre utilizar os mesmos valores, tá? Nos nossos cálculos, sempre iguais. Pessoal, então aqui agora eu vou começar a nossa última parte aqui para a gente, então, finalizar o nosso conteúdo. Essa parte de hoje aqui, pessoal, é a parte mais importante desse tema. Não vai dar tempo de ver tudo hoje, tá? Mas a gente vai ver aqui a parte mais importante. Qual que é o... Oi? Desculpa te interromper. Não. O senhor vai postar a correção lá do questionário que o senhor passou? Do questionário... Ah, sim. Sim. Verdade. Eu não postei a correção ainda. Vou sim, Miriam. Vou sim. Antes da prova eu posto essa correção. Aliás, durante essa semana eu posto a correção. Aquele questionário que foi para validar a presença. Pode deixar. Obrigado por você me lembrar. Obrigado, professor. Tá bom, tá certo. Pessoal, então o nosso tópico aqui, olha, intervalos de confiança para média. Primeiro, uma pequena explicação do que se trata aqui, né? De que se trata. Quando a gente faz um cálculo de uma média amostral, seria muito complicado a gente trabalhar com a probabilidade de um valor muito específico. Deixa eu explicar por quê. Vamos imaginar, pessoal, que eu esteja calculando a média de idade de um grupo de pessoas. Ok? Vamos imaginar que eu esteja calculando a média de idade de um grupo de pessoas. E aí, nesse cálculo de média de idade de um grupo de pessoas, a média deu, por exemplo, 28,743. 28,743, tá? Só para anotar um número aqui bem aleatório, assim, ó. Deu 28,743. A média de idade de um grupo de pessoas. Eu tentar saber qual que é a probabilidade de escolhendo uma pessoa da população, daquele grupo, lá daquele grupo, qual é a probabilidade de escolher uma das pessoas e essa pessoa ter a idade exatamente igual a 28,743, eu posso dizer que provavelmente nesse caso a chance disso acontecer é zero. Ou seja, a probabilidade de você localizar pontualmente um valor num grupo de valores é muitas vezes, pessoal, zero. Ela, na prática, nós consideramos zero. Tá? Até porque, quer ver uma outra situação? Assim, existem situações em que é impossível mesmo. Vamos imaginar, se eu falasse assim, qual é a média de aparelhos celulares por habitantes do Brasil? Aí vamos imaginar que alguém fez essa conta e descobriu que a média de aparelhos celulares por habitantes do Brasil deu 1,43. Qual é a chance de eu sorteando um indivíduo da população, esse indivíduo ter exatamente 1,43 celulares? A chance é zero, ok? Não existe como um indivíduo ter 1,43 celulares. Eu sei que você está pensando em um celular quebrado, mas tire isso da sua cabeça, tá? Então, por este motivo, pessoal, é necessário a gente calcular médias com intervalos. É necessário a gente usar intervalos, ok? Mas esses próprios intervalos, pessoal, eles precisam ser, digamos assim, certificados se eles estão dentro de um nível de confiança ou não. Esse nível de confiança é um nível percentual, que eu posso aumentar ou posso diminuir. Eu posso ter um intervalo com um nível de confiança de 90%, de 70%,
de 50%, ou de 99%, tá? O 100%, pessoal, o 100%, ele é virtualmente impossível. A gente pode chegar bem perto, mas ele é assim, quase que impossível, né, de você chegar a um intervalo de confiança de 100%, porque o intervalo de confiança de 100% seria um número muito restrito, seria um número, um valor. Isso, como eu falei aqui, para algumas situações você não consegue, né, você limitar aqui a ter 100% de certeza que o seu intervalo é exatamente aquele número, ok? Então, sendo assim, por esses motivos, a gente vai aprender como calcular um intervalo de confiança nos nossos cálculos de média. Quero saber, assim, eu quero saber qual que é a probabilidade de encontrar a média entre tal número e tal número, com uma certeza, com uma confiança no meu resultado de 90%, de 95%, de 97%. Tá? Isso, pessoal, é muito utilizado nas pesquisas, pesquisa de candidatos, pesquisa da vacina, né? A vacina lá do fulano de tal, de Oxford, né? Da AstraZeneca, da Janssen, sei lá, de todas elas lá, né? Como é que é? A Coronavac, ela tem lá um intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança é 97%, é 84%, é 50%, sei lá, 72%. Ele vai ter um intervalo de confiança, por quê, pessoal? Porque ele é baseado em estatísticas, em médias, que são o quê? Os resultados obtidos nas vacinações anteriores. Então, o resultado obtido na vacinação anterior vai gerar dados, esses dados geram médias, essas médias têm confiança, nível de confiança. Então, eu quero mostrar para vocês como que isso é feito, ok? Bom, o primeiro caso, e é o principal caso, é o caso em que nós vamos calcular o nível de confiança, o intervalo de confiança, quando o sigma, essa letrinha grega aqui, ó, sigma, que é a mesma que a gente já está usando, ele já for conhecido. Então, vamos imaginar que o sigma já é um número conhecido, já está conhecido aqui por nós, ok? Então, para esse caso, em que o sigma é conhecido, ou então quando nossas amostras forem muito grandes, né? O que seria uma amostra grande, pessoal? É considerada amostra grande a partir de 30. Amostras com pelo menos 30 elementos na amostra. Já é considerada grande, ok? Então, esse é o primeiro caso. É neste caso que nós vamos concentrar a maior parte dos nossos cálculos. Para você fazer um intervalo de confiança, você vai fazer o seguinte cálculo. Vai ser a média, o valor da média, que está vendo esse x barra aqui? Este x barra é um cálculo de média, né, populacional. É um valor de média populacional. Este valor de média vai estar agregado a um erro, tá? Um valor de erro. Esse ezinho aqui, ó, é de erro. É este erro aqui, pessoal, que vai te falar qual é o intervalo de confiança. Esse erro vai falar assim, olha, tanto para mais e tanto para menos. 0,5 para mais, 0,5 para menos. É a tolerância do erro. 0,7 para mais, 0,7 para menos. 2,48 para mais, 2,48 para menos. Isso chama-se erro. O erro agregado à média, tá? Mas nós precisamos saber como é que nós fazemos para calcular esse erro. Esse erro, pessoal, é calculado por essa fórmula que está aqui do lado dele. Ó. Essa fórmula que está aqui do lado tem o valor de Z, que tem um Czinho aqui, ó, chamado de Z crítico. Variável Z crítica. Deixa eu ver se atualiza aqui. Está demorando um pouco. Esse Z com C é o Z crítico. E o sigma barra, pessoal, é o nosso sigma amostral. Esse sigma com x barra, né? Sigma com x barra é o sigma amostral. Lembrando que esse sigma com x barra, esse sigma aqui com x barra, ele é calculado fazendo sigma dividido pela raiz quadrada de n.
tá bom? A gente acabou de usar aqui, por exemplo, no exercício anterior. Tá certo? Bom, tendo em vista isso que eu estou mostrando aqui, essas formulazinhas, agora a gente precisava ver como é que a gente aplica isso numa situação, num problema. Então, vamos ver aqui um exemplo. Exemplo 1. Em uma amostra de 100 pessoas, então já sei que minha amostra tem mais de 30, né, pessoal? 100 pessoas é mais de 30. Em uma amostra de 100 pessoas, a média de idade deu 24 anos. Nessa amostra de 100 pessoas, a média de idade deu 24 anos. Sabendo que a variância das idades é 16, olha, cuidado que isso aqui foi uma pegadinha, hein? Ele não está dando o desvio padrão, está dando a variância. Atenção! Ele está me mostrando a variância e não o desvio padrão. A variância das idades foi de 16 anos, ok? Construa um intervalo com 95% de confiança para a média, ok? Então, eu quero saber, pessoal, caso eu queira obter um intervalo onde eu tenho assim 95% de certeza, 95% de certeza que qualquer amostra que eu pegar, a média vai estar dentro daquele intervalo. Como que eu faço isso? Qual o procedimento para construir um intervalo que tenha uma confiança de 95% de certeza? Como que eu faço isso? Qual que é o procedimento que vai ser adotado? Ok? Bom, vamos então ao procedimento. O procedimento, pessoal, vai precisar de a gente calcular, para a gente construir esse intervalo, o intervalo de confiança vai ser o resultado de um x barra mais menos um erro. Estou falando aqui, não está atualizando, vou dar um tempinho para atualizar para eu continuar. Aí. Então, o meu intervalo vai ser o x barra mais menos um erro. Ok? Quem que é esse x barra? Pessoal, esse meu x barra é os 24 anos. Esse valor aqui é o valor de 24 anos. Ok? Ah, professor, não pode ser o mi? O mi também é utilizado, mas neste caso do intervalo, nós utilizamos o x barra para tratar dessa média que está dentro de um intervalo. Ok? Não vai ter problema nenhum se você continuar usando o mi, isso não está errado. Só estou te antecipando aqui que é assim que os autores dos livros trabalham, com esse símbolo que eles usam, tá bom? Então, para você, quando você for consultar um livro, quando você for estudar, quando você for ver uma questão e tiver essa simbologia, eu já estou te antecipando que é por causa disso, porque ele está dentro de um intervalo. Então, esse x aqui é o 24. Agora, e esse erro? Este erro que nós vamos calcular aqui, pessoal, ele é calculado com a fórmula que eu mostrei anteriormente. É um z crítico, um valor de z crítico, multiplicado pelo sigma de x. Então, vamos lá agora para o cálculo de E. O E vai ser o z crítico multiplicado pelo sigma x. Agora resolveu ficar bem lento mesmo, né? Aí, tá aí, apareceu. Ok. Pessoal, este Z crítico aqui, ele está relacionado com a porcentagem. Ele está relacionado com a porcentagem. Eu vou te ensinar a encontrar o Z crítico lá naquela tabela. Aquela mesma tabela que a gente estava usando para encontrar o valor de Z, dos Zs quaisquer aí, né? Aqueles valores de Z que a gente estava achando para fazer a transformação para uma variável padrão. Tá? Então, eu vou te ensinar, mas eu quero te ensinar isso no final desse cálculo aqui. Vou te dizer aqui, já de cara, que o valor de Z crítico, para 95% de confiança é 1,96.
Professor, de onde você tirou esse valor? Lá daquela tabela. Mas eu vou te ensinar a pegar esse valor lá no final. É a mesma coisa que você tinha feito antes para consultar a tabela? Não, é o caminho inverso agora. Agora a gente vai usar a tabela no caminho inverso. Ok? Então, aguarde só um instantinho aqui, que ainda não está mostrando o que eu escrevi. Tem hora que ele fica bem lento aqui, aí preciso esperar um pouquinho. Enquanto isso, pessoal, só repetindo aqui, olha, eu vou calcular esse erro. Esse erro vai ser o resultado da multiplicação de um z, que é aquela variável z, só que é uma variável crítica. Por que ele é chamado de crítico, pessoal? Porque é ele que fica no limite dos 95%. Ah, professor, e se ali não fosse 95%? Se ali fosse 98%? Ok, o z crítico seria o valor limite, aquele que fica no final dos 98%. Ok? Quando eu falo, pessoal, que eu quero um intervalo de confiança de 95%, significa que se tiver mais do que 95%, ótimo, tá dentro, ok? Se tiver 96%, se tiver 97%, se tiver 98%, 99%, se tiver 99,999%, ótimo. Mas o limite seria o 95%. Então, o valor de Z crítico é aquele valor que chega lá nesse limite dos 95%. Ok? Então, quando eu chamo de Z crítico, eu estou falando daquele Z que está na fronteira entre o que é aceitável, o que é tolerável por esse intervalo. E eu estou te falando aqui que quando eu consulto na tabela o Z crítico para 95%, eu encontro 1,96. Mas como que eu faço isso? Depois, no final, eu te mostro lá como que você vai achar. Tá? Só para não interromper aqui o cálculo. Tá bom? Então, estou aqui, né? Eu sei que esse meu Z vale 1,96. E o que está faltando achar agora para encontrar o erro de tolerância? Está faltando encontrar o meu sigma x. Só que o meu sigma x, pessoal, é a mesma fórmula que a gente já estava usando antes. Sigma x é igual a sigma sobre a raiz quadrada de n. Isso que eu acabei de falar, eu já escrevi aqui, mas aí, apareceu. Sigma x é igual a sigma, que é populacional, dividido pela raiz quadrada de n. Portanto, nosso sigma x aqui, o meu sigma x aqui, vai ser o valor... Ah, peraí, que tem um detalhe. O sigma aqui não é 16, tá, pessoal? A variância é 16. Mas você sabe, todo mundo lembra, acredito que todo mundo lembre, que o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Isso quer dizer que o nosso desvio padrão, ele é a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, muito cuidado com esse tipo de questão maliciosa aí, né? Não é nem maliciosa, não, estou brincando. É porque é uma informação, galera. Às vezes a informação ela vem como variância, às vezes a informação vem com desvio padrão. É parecido com na circunferência. Tem circunferência que a informação é o raio, tem circunferência que a informação é o diâmetro. Pessoal, calcule a área de um círculo que tem raio 10. Ok? Você vai usar a fórmula πr ao quadrado. Mas se falar assim, calcule a área de um círculo que tem diâmetro 10. Então, você, antes de usar a fórmula πr ao quadrado, você tem que pegar esse 10, que é o diâmetro, dividir por 2, para você usar o 5. Aqui é algo similar. Né? Eu preciso do desvio padrão, mas a questão não me deu o desvio padrão, me deu a variância. Porém, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, para finalizar aqui o cálculo do sigma x, eu vou fazer 4 dividido pela raiz quadrada de quem? De quanto? Da minha amostra, que é 100 pessoas. Existem 100 pessoas num grupo
que foram escolhidas para fazer uma pesquisa. E essa amostra, então, vai ser utilizada e a raiz quadrada desse 100 é 10. A raiz quadrada desse 100 é 10. E aí nós vamos ter um sigma x. Deixa eu só esperar mais um pouquinho aqui para ver se mostra o que eu estou falando. Quando você dividir, pessoal, o valor de 4, né, pela raiz quadrada que é de 100, que é 10, você vai encontrar um sigma x aí que é de 0,4. Ok? Aí, com isso, o erro, né, o erro de tolerância aí que a gente está procurando, vai ser o resultado dessa multiplicação. Ok? Eu só preciso multiplicar o z crítico, o valor de z crítico, pelo valor do sigma x. Como o valor de z crítico é 1,96, deixa eu ver se tem espaço aqui, tem. Como o valor de z crítico é 1,96, 1,96, estou escrevendo aqui, vamos ver se ele atualiza aqui. Multiplicado pelo sigma amostral, que é 0,4, esta multiplicação, deixa eu ver quanto que dá. 1,96 vezes 0,4 é 0,784. Está dando 0,784. Sendo assim, nós podemos dizer, pessoal, que a média daquela população, o valor médio daquela população, que aí sim eu vou usar a sigla μ, o valor da média daquela população, vai ser dado por x barra mais menos valor do erro. X barra mais e menos o valor do erro. Ou seja, 24 anos, que é o meu x barra, mais menos 0,784. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui. 0,784. Isso quer dizer, pessoal, que a minha média, a média populacional, só um instantinho, a média populacional, ela está entre que valores? A média populacional, ela vai estar entre... Aí eu vou subtrair 24 menos 0,784 e 24 mais 0,784, para saber o intervalo, tá, pessoal? Então, ó, 24 menos 0,784 é 23,216. E, por outro lado, 24 mais 0,784 é 24,784. Ó, como é que eu interpreto isso? Aí que está a importância, tá, galera? Como é que eu interpreto esse resultado que eu acabei de achar aqui? Quer dizer o seguinte, preste muita atenção nisso aqui agora. Por favor, para tudo, se for possível aí, tá? Não faça outra coisa agora para entender o que eu vou te dizer aqui. Vamos lá. Imagine que nós temos aqui um grupo de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Por exemplo, alunos da faculdade, de um curso qualquer, enfim, alunos da faculdade. 1.000 pessoas. Aí eu quero calcular a média desse grupo, a média de idade desse grupo. Beleza? Quero saber qual é a média de idade desse grupo. Aí o que eu faço? Eu não quero gastar muito tempo, muitos recursos, perguntando a um por um qual é a média de idade, qual é a idade de cada um deles. O que eu fiz? Selecionei um pequeno grupo dentro do grupo. Ok?
selecionei um pequeno grupo dentro do grupo. Ou seja, isso se chama amostra. Eu fui lá nos meus 1.000 alunos e peguei um grupo aleatório, é importante que seja aleatório, de 100 pessoas. Peguei esse grupo. E entrevistei essas 100 pessoas. E obtive o resultado de 24 anos para a média daquele grupo. Ok? Agora eu quero fazer uma inferência sobre a população inteira. Ah, eu posso afirmar então que a população inteira tem exatamente 24 anos de média? Não, eu não posso falar isso. Se eu afirmar isso, pessoal, a chance de eu errar é muito grande. Lembra dos exemplos que eu dei logo no começo aqui? Você afirmar que então a média da população é 24 anos, a chance de você acertar na mosca ali no 24 anos é praticamente zero. Praticamente zero. Okay? É uma chance muito pequena. Ok? Então, o que a gente faz? A gente dá um intervalo. Olha, vamos dizer aqui qual o intervalo que deve estar a média daquele grupo lá de 1.000 pessoas. Lembre-se que eu não entrevistei as 1.000 pessoas, eu só entrevistei 100. Eu entrevistei 100 e agora eu quero dizer o seguinte, olha, então significa que os alunos da faculdade têm média de idade entre quais números? Então a média de idade dos alunos da faculdade, dos 1.000 alunos da faculdade, está entre 23,216 e 24,784. E a confiança que eu tenho nessa informação, de que realmente a média de idade dos alunos da faculdade esteja ali dentro desse número, é de 95%. Eu posso afirmar que existe 95% de chance de que a média dos alunos da faculdade esteja ali dentro. É o grau de confiança da minha pesquisa. Ok? É isso que eu estou encontrando. Tá? Eu posso garantir, então, que vai estar ali dentro? Não. Mas eu tenho um grau de confiança de 95%. Olha, e como é que você obteve esse grau de confiança? Eu obtive utilizando um padrão de uma distribuição normal. Porque eu confio que as amostras grandes seguem um padrão de distribuição normal. Mas nesse padrão de distribuição normal, aonde é que você encontrou esse 95% de confiança? Aí agora que eu quero mostrar para vocês. Como é que eu faço para encontrar esse 95% de confiança dentro daquela tabela de distribuição normal? Estão prontos? Vamos lá ver como é que a gente encontra esse 95% de confiança? Vamos lá. Queria saber se vocês têm perguntas. Não? Até aqui? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu vou precisar de mais espaço. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Jogar essa parte, esse exemplo 2, daqui a pouquinho a gente vai fazer. Vou jogar ele aqui para baixo. Joia. Então vamos entender aqui como é que da onde que eu tirei aquele 1,96. Então, deixa eu anotar isso aqui assim, ó. Como achar o Z crítico sabendo a porcentagem de confiança. É isso que eu vou te mostrar agora, tá? Sabendo a porcentagem de confiança. Então é assim, pessoal, ó. Você vai desenhar o gráfico de uma curva de distribuição normal. Só uma ilustração, não precisa ficar perfeito, né? Só uma ilustração. Gráfico da curva de confiança de uma distribuição normal. Okay? Daqui a pouquinho deve atualizar aí o gráfico inteiro. Nesse gráfico, o ponto 0, né? Ele fica exatamente simétrico aí, um ponto mais alto da curva. Beleza? Então, imagine o seguinte, pessoal, o Z crítico é aquele Z que existe tanto para a esquerda quanto para a direita. O Z crítico vai ter um Z crítico da esquerda e vai ter um Z crítico exatamente na mesma distância para o lado direito, ok? Um é positivo, um é negativo, né? Existe um negativo aqui, existe um positivo aqui, ok?
de tal forma que na parte interna deste, entre o Z crítico número 1 e o Z crítico número 2, entre o Z crítico positivo e o Z crítico negativo, aqui dentro dessa região amarela que eu estou pintando aqui, tem que dar uma área, aqui tem que dar uma área de 0,95. Da onde que você tirou isso, professor? 0,95? Ora, pessoal, 0,95 é o equivalente a 95%. Ok? 0,95 equivale a 95%. Deixa eu atualizar aí. Vai atualizar. Bom, se essa área como um todo, ela vale 0,95, aí eu te pergunto, quanto que dessa área de 0,95 fica para a direita e quanto dessa área de 0,95 fica para a esquerda? Aposto que você já pensou certo aí. Metade, né? Metade do 0,95 fica para a direita, metade do 0,95 fica para a esquerda. Qual que é a metade de 0,95? É 0, quanto que dá? 47,5. Então, isso aqui, metade vai ser 0,475, certo? E o lado esquerdo vai ficar menos 0,475. O lado direito fica positivo, 0,475. E o lado esquerdo fica com menos 0,475. Deixa eu atualizar aí. Bom, mas é isso aí. Pronto, apareceu aí. Agora, pessoal, a gente vai fazer o caminho contrário daquela tabela, naquela tabela lá, que está lá bonitinha, colorida lá em cima, a gente vai procurar onde é que tem esse resultado, 0,475, tá? Qual é o... Ah, perdão, pessoal, coloquei o 0,475 aqui no lugar errado, espera aí. 0,475 é a área, 0,475 para um lado e 0,475 para o outro. Mas o Z, eu vou lá na tabela ainda buscar. O Z eu vou lá na tabela ainda buscar. Vou lá agora. Vamos lá na tabela? Vou subir aqui. Vou subindo, daqui a pouquinho vai atualizar, até a gente chegar lá na tabela. Na hora que chegar aqui, eu continuo. E a última coisa, tá, pessoal? Só para explicar isso aqui para vocês e a gente vai finalizar. Não vai dar tempo de fazer outro exemplo hoje, não. Deixa eu só finalizar aqui mostrando para vocês a tabela. Só que agora parece que deu aquela travada monstruosa aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento e voltar para ver se... Ah, apareceu aí a tabela. Apareceu e ficou de lado. Pronto. Então vamos lá. Aí, tabela está aí. Eu vou procurar nessa tabela, nesse emaranhado de números aí, o valor 0,475. Poxa, professor, é difícil de achar, tal. Não, vai devagarzinho porque ele tem uma sequência lógica, tá? Vamos procurar aqui o valor 0,475. Você vai achar aí o valor 0,475. Deixa eu ver aqui, cadê?
Achei. Demorou, mas achei aqui, ó. Tá? Ele está onde, pessoal? Aí agora é a hora que você vai localizar. Ó. Esse valor 0,475, ele está, olha para a linha dele, ele está na linha 1,9 e na coluna 6. Na coluna 6. Isso quer dizer que ele é referente ao Z crítico 1,96. 1,96. Ok? Então é daí que eu tirei o valor do Z crítico. Eu fiz o caminho inverso. Eu já sabia, através da porcentagem, olha como é que é o caminho inverso. Você pega a porcentagem, transforma em número decimal. 95% transformado em número decimal, dá o quê? 0,95. Divide por 2. Por que divide por 2? Porque é metade para a esquerda, metade para a direita. Simétrico. 0,95 dividido por 2 dá 0,475. E aí você vem com esse 0,475 e procura ele na tabela. Aonde ele tiver, você vai ver qual é a linha e qual é a coluna. Então, nessa linha e nessa coluna, você vai saber qual é o valor de Z crítico, é aquele Z limite, até onde ele vai. Aí você volta lá, né? Você volta lá na questão que a gente parou. E aqui, parei. E completa aqui o seu Z crítico com 1,96 para a direita e para a esquerda ele é menos 1,96. É assim que então você encontra o seu Z crítico. É esse Z crítico que eu usei na questão aqui, olha, quando eu estava querendo descobrir o erro padrão, o erro no intervalo, a diferença entre o limite inferior e o limite superior, tá? O intervalo de confiança para um cálculo da média, para fazer uma inferência com a média. Bonito isso, né, gente? Só que são muitas informações, tá? Eu vou salvar aqui.